A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Espaço de diálogo que quer colocar em enlevo as características culturais de um povo, a trajetória, a identidade de uma gente batalhadora, guerreira, que se posiciona, que tem uma verve de luta e de transformação diante de uma história de opressão. A conversa de hoje, que faz parte do repertório de diálogos emancipadores e do posicionamento que nós escolhemos ter como programa e como espaço de comunicação, tem a ver com todas essas dimensões. Você sabe que os nossos encontros vão ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 e sempre recebe uma personalidade da cultura, da arte, da movimentação da cultura popular e da política, da sociedade como um todo, para pensar que modelo de sociedade nós queremos viver. Que educação nós queremos ofertar para os nossos filhos e filhas, que escola nós queremos, né, que eles frequentem, que modelo de divisão e partilha das riquezas nós queremos ter, mesmo diante de uma estrutura opressora, desigual e excludente. E hoje eu com muita alegria recebo um amigo, um colega de profissão, um militante, uma pessoa que participou com o seu exemplo da minha formação política. É alguém que tem décadas de militância desde a juventude, universitária, secundarista, passando agora a disputa de cargos importantes para marcar uma posição sobre o modelo de gestão dos recursos públicos. Alguém que tem coragem de colocar a própria face e a própria voz para fazer denúncias. Paga um preço alto pela sua coragem, pelo seu posicionamento. E está aqui para falar de vários temas, desde a educação, a política, desde do modelo de gestão, a todas as questões que envolvem o seu projeto como educador, e as metodologias e as novas linguagens que ele leva para a sala de aula. Sem mais delongas, eu estou falando de Zé Roberto, meu amigo, que depois de 15 anos, e no meu caso, de mais de 20 quilos a mais, está aqui para mostrar que, além de tudo, é galã. Olha só, tá forte, feliz, porque o Vasco está dando muitas alegrias a ele. Quem é Zé Roberto, ele por ele? Que honra, Rafael. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui participando dessa discussão, desse debate, desse diálogo. E eu me sinto muito honrado, né, de ter você como um colega, porque você também participou da minha formação. Você é uma figura que na nossa cidade a gente tem muito orgulho em Itabuna, de ter um agente cultural, de ter uma pessoa que luta cotidianamente, né, pela cultura na nossa cidade, com todas as forças, com todas as dificuldades que a gente tem de defender uma bandeira da nossa cultura grapiúna, da nossa cultura local. E você é uma figura que hoje eu tenho o maior orgulho de ter como amigo e de ter como colega de trabalho. Obrigado, vindo de você, isso se reveste de uma maior alegria e também de uma responsabilidade, porque você é uma pessoa que traz muita coerência, né? Você vive aquilo que você prega. E ao viver aquilo que prega, ao vivermos aquilo que pregamos, a gente se posiciona, mas também colhe as consequências disso, né? Porque a gente desagrada. E desagradar, já dizia nosso querido conterrâneo baiano Milton Santos, o papel do intelectual é causar desconforto. É meter o dedo na ferida quando precisa. Né? E a gente sabe que muitas vezes a repercussão ela não é tão amistosa assim. Mas se é para produzir cultura e exigir um novo modelo de sociedade, que tenhamos essa coragem e que sejamos capazes de incomodar, sim. Porque é incomodando que as coisas mudam. Zé, quem é Zé Roberto ele por ele? Olha, eu sou um trabalhador comum, né, uma pessoa comum que tento, através da minha profissão, que é professor, como educador, tentar construir um mundo melhor. E também, como cidadão, como trabalhador, eu busco agir dentro da minha realidade, dentro da minha sociedade, né, dentro dessa sociedade que nós vivemos, né, marcada pela desigualdade, marcada pela opressão, né, tentar, através da luta coletiva, a gente buscar meios de transformá-la. Né? A gente sabe que não é fácil a gente viver num mundo cheio de coisas ruins, né? cheio de opressão, de exploração, né? de coisas que muitas vezes deixam a gente muito triste, mas a gente sabe que o único caminho para transformar é a luta coletiva. Então, a luta é o que me move o tempo todo. Eu sou filho de família pobre, eu nasci na beira do rio, na Mangabinha, né? Filho de mãe solo.
junto com meus irmãos, a gente teve uma vida de muita pobreza, mas também de muitas alegrias, né? Tive uma infância muito rica no bairro da Mangabinha, com os meus amigos, né? Brincando na rua, nadando todo dia no Rio Cachoeira, né? Sempre fui aluno de escola pública, estudei no antigo Zé Duque, depois fui para o IMEAN, né? Terminei meu ensino médio no antigo Maria de Lourdes Veloso, né? Consegui ingressar na universidade no ano 2000 e já entrei de cabeça no movimento estudantil, porque por uma questão de necessidade, porque quando a gente entra na universidade, e na época, há mais de 20 anos atrás, a UESC era uma instituição extremamente elitizada e havia uma necessidade muito grande de nós, estudantes pobres, negros, filhos da classe trabalhadora, mudar essa universidade. Foi a partir daí, já no primeiro semestre como calouro, que eu comecei a luta dentro da universidade, no movimento estudantil. Então essa luta não para, né? A gente tem que estar lutando o tempo todo para transformar e para modificar essa realidade. Maravilha. Zé, nesse universo de legendas de aluguel, de pessoas que vão pulando de partido em partido, existe a desesperança, existe a tentativa de acertar, mas existe... os conchavos, existe todas essas questões. Você tem uma trajetória no PSTU e tem uma coerência histórica dentro desse partido, como liderança. Você, para quem não conhece, acho difícil, mas para quem não conhece Zé Roberto, foi candidato a prefeito da nossa cidade, tem uma trajetória e vocês vão perceber nas fotos aqui que é da luta não apenas no período que antecede as eleições, ela é da luta cotidiana, né? E aí, como é que você foi trilhando essa história, essa trajetória, e o que te trouxe de aprendizado, essa fidelidade a um programa, a um ideal, mesmo sabendo que, por ser um partido pequeno, no ponto de vista de recursos, partido robusto do campo das ideias, você encontrou resistência, com a dificuldade de fazer alianças, mas teve um posicionamento firme, coragem para se colocar diante dos figurões da política, como nós vamos ver em algumas imagens aqui, coragem de fazer as perguntas que precisavam ser feitas, teve aceitação popular com expressiva votação em alguns momentos, e a continuidade dessa militância, com os desafios desses novos tempos, com essas reviravoltas do conservadorismo e manter a defesa de pautas que muitas vezes são tão polêmicas para a sociedade como um todo, mas tão necessárias para uma comunidade, né, que ao longo da história foi alijada. Como é que você se vê ao longo do tempo nessa construção do seu partido? Olha, eu tenho uma militância já no PSTU já de quase 20 anos. Na verdade, eu sempre fui simpatizante do programa do PSTU, até mesmo antes de entrar na universidade, lá para os idos de 1998, quando eu tinha 16, 17 anos, eu já tinha uma simpatia pelo programa do PSTU, que é um programa revolucionário, não é um programa para ganhar a eleição, não é um partido que visa disputar a eleição, é um partido que sempre pautou a ação direta da classe trabalhadora para mudar o mundo, né? A ação organizada, a luta da classe trabalhadora, a luta independente, né? Em primeiro lugar, isso defender o classismo, né? O trabalhador tem que ter tem que defender a sua independência de classe, né? E ao longo de todo esse tempo que eu estou no partido, há quase 20 anos, essa coerência é resultado da coerência do partido, né? De como o PSTU, ao longo de todo esse tempo aí, passou por todas as provas, né? Principalmente a prova de ter um governo que eleito em 2002, né, que foi o governo Lula, que gerou uma grande expectativa e que, na verdade, se mostrou mais um governo burguês, que com algumas pequenas reformas e que manteve, né, os ricos lucrando muito, manteve as políticas econômicas que vinham do governo anterior, e o PSTU sempre se pautou pela independência de classe, sendo oposição de esquerda aos governos do PT e ao governo Bolsonaro, né, a extrema-direita, que chegou ao poder em 2018. E agora, novamente, com Lula, o PSTU continua fazendo oposição de esquerda, né, contra essas medidas aí que são contra os interesses dos trabalhadores e defende que os banqueiros, os grandes empresários sempre continuem mandando e desmandando no país. Então essa coerência nada mais é do que a coerência programática da independência da classe trabalhadora, que a gente sempre prezou e que aqui em Itabuna, nos diversos momentos em que a gente atuou, seja nas eleições, seja nas lutas concretas, a gente sempre manteve. Porque por uma convicção de que os trabalhadores, de que o povo pobre, o povo trabalhador, os oprimidos, né, tem que contar com suas próprias forças, né?
aquilo que o velho Marx disse lá no século XIX, né? A emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora. Então a gente não acredita que fazendo alianças com esses partidos que estão aí, que só querem assumir a prefeitura para fazer aquele velho jogo da velha política burguesa, do toma lá da cá, né, dos interesses mesquinhos contra o interesse coletivo do nosso povo, que a gente vá encontrar alguma solução por dentro desse sistema, né? Aquilo que o Barão de Itararé já falou, né? De onde menos se espera alguma coisa, é daí que não sai nada mesmo. Então, a gente nunca acreditou em uma mudança, né, real da vida dos trabalhadores por um sistema eleitoral onde os grandes partidos, onde os ricos controlam tudo, onde a gente sempre teve poucos espaços, e poucos espaços a gente usou da melhor forma para se posicionar e colocar a luta dos trabalhadores, né? Fazer uma disputa de consciência, que sempre a gente fez isso durante as eleições. A gente fazia primeiro a disputa de consciência, né? Porque é a disputa de consciência que vai mudar, fazer com que os trabalhadores se coloquem em movimento, que aí é que ocorrem as mudanças de verdade na nossa sociedade. E a julgar, e um exemplo, na verdade, disso que Zé está dizendo, entre tantos possíveis, é que aqueles que se nutrem dessa polarização medonha que divide tanto a sociedade estavam irmanados na aprovação da anistia das dívidas dos partidos políticos e de todas as suas implicações. Então percebam que na hora que interessa é a união desses opostos que são muitas vezes vendidos como inconciliáveis. Zé, algumas imagens vão aparecer aqui, nós vamos conversar um pouco sobre essa sua trajetória a partir, né, desde a sua militância estudantil, assumindo o protagonismo do partido na cidade e mostrando coragem. Eu acho que muito das suas imagens, essa verve da coragem e essa consciência de classe, né? É a classe trabalhadora enfrentando o poder constituído. Essa imagem para mim diz muito disso. E aí vamos contando essa história, as imagens vão passar e aí eu peço que você livremente faça esse encadeamento, o historiador que é esse encadeamento histórico. Olha, essa foto aí é uma foto bem simbólica, né? Foi no Grito dos Excluídos, né? Que a gente participou em 2012, na época o Vânio era prefeito, né? 2013, na verdade, o Vânio era prefeito. A gente, na época, havia uma grande expectativa do governo Vânio, que era um político novo, assim, dentro do espectro de como gestor municipal, já era um vereador conhecido, né? Mas houve uma grande expectativa e uma frustração, porque foi um governo desastroso na cidade. A gente sempre foi para a rua para fazer a luta, né, em defesa do transporte, cobrar, exigir do governo políticas públicas para a população pobre, né, para inverter as prioridades, para os investimentos na periferia. E aí foi um exemplo, esse Grito dos Excluídos, a gente foi para a rua para exigir, né, do governo uma mudança que pudesse priorizar os interesses da classe trabalhadora e da juventude, né? Mais uma. Essa imagem foi na greve de 2012, que você participou também, né? Essa imagem é de Salvador, a gente estava participando de um ato, na época, contra o governo Wagner. A greve durou 115 dias, né? Uma greve que foi uma greve muito justa. Mas aí eu passei quase 90 dias ocupando a ALBA, a Assembleia Legislativa. A primeira barraca que foi lá para a ALBA foi a minha, né, que montou lá. E eu me lembro muito bem, né, daquele dia em que você esteve lá na Assembleia lotada e a gente com salários cortados, e você pegou o microfone e foi aplaudido por quase 2.000 professores, quando você disse, né, nós professores estamos com a panela vazia, mas a nossa dignidade está cheia e vamos continuar na nossa luta. Que boa então, lembrança. É uma lembrança magnífica daquele dia e de todos os momentos que a gente participou dessa luta aí em 2012, há 12 anos atrás, na greve dos professores. Boa lembrança, boa lembrança. Vamos ver mais imagens. E aqui já em Itabuna, na próxima imagem, não é isso? Em que a mobilização era estadual, né? Então nós estávamos, ao mesmo tempo que viajávamos para Salvador para os atos e assembleias, voltávamos para o interior e você ali sempre na linha de frente. Exato, e aí a gente está junto com os professores do município, né? Construindo a mobilização juntos, né? Professores do estado e do município, nessa luta aí que foi 2012, que mobilizou. A gente teve mobilizações no Brasil inteiro, greves pipocaram aí da educação.
né? E no Brasil inteiro, e aqui na Bahia e Itabuna também repercutiu toda essa luta nacional, né? A greve dos professores da Bahia, aqui no município também teve uma luta muito importante aí dos professores. E se você observar para ver quanto tempo tem essa imagem, a insinuante ainda está lá na Praça Grande. Vamos ver mais imagens. Essa imagem foi o cartaz da gente da campanha em 2016, né? Eu fui candidato a prefeito, a última vez que eu saí candidato foi a prefeito em 2016. A gente teve uma votação expressiva, né? Muito expressiva. E a candidatura da gente foi a voz dos trabalhadores, a gente deu voz aos trabalhadores. E essa campanha foi uma campanha que me orgulha muito, porque a gente conseguiu, com todas as dificuldades, sem tempo de televisão, a gente conseguiu levar a campanha, defender um programa mesmo, de fato, para os interesses dos trabalhadores, do povo pobre da nossa cidade. Interessante que a próxima imagem vai mostrar para a gente um dos momentos mais marcantes da história política de Itabuna. É o Zé Roberto enfrentando figuras emblemáticas dessa história de revezamento político aqui da nossa cidade, e Zé com coragem defendendo seu programa, fazendo as perguntas que precisavam ser feitas, incomodando, e passou a ser, como foram alguns debates, um dos momentos mais esperados pela população. Era quando o Zé Roberto ia falar, e na hora do sorteio, para quem Zé Roberto vai perguntar? Porque as pessoas tinham muita expectativa, porque o PSTU, e não é só eu, né, são todos os companheiros que representam o partido nas candidaturas. O PSTU ele é conhecido por ter essa posição aguerrida de defesa dos interesses dos trabalhadores, porque é um programa que nós defendemos, um programa anticapitalista, um programa de luta, de resistência. Então, nós precisamos dizer a verdade aos trabalhadores, né? Dizer, não ficamos fazendo promessa na campanha, não ficamos dizendo que vamos resolver. A gente sempre aponta que a necessidade da mobilização e da luta, e a gente faz isso durante os debates, né? Esse debate mesmo que teve deu o que falar, porque as grandes candidaturas na época ficavam desesperadas com as perguntas, como a gente se posicionava, né? Teve o caso até com o prefeito na época, o Fernando Gomes, que da pergunta que eu fiz, que ele deveria estar preso, ele nem deveria estar ali no debate. Então isso repercutiu muito na cidade, porque as pessoas costumam ter medo, né? O trabalhador tem medo, acha que o político é poderoso, e na verdade a força dos trabalhadores está na sua força coletiva. Então nós não temos que ter medo de dizer as coisas, nós não temos que ter medo. A luta, a gente precisa colocar nesses momentos em que a gente tem a oportunidade de estar com milhares de pessoas ouvindo a gente, né, assistindo a gente mostrar que a gente não tem que ter medo desses políticos poderosos, desses que se dizem donos do poder, porque os trabalhadores, né, eles precisam ter coragem para fazer esse enfrentamento, porque somos nós que produzimos tudo, né? Toda a riqueza, tudo que tem na sociedade é resultado do trabalho dos trabalhadores, né? Então, nós temos que... esse mundo precisa ser da classe trabalhadora, né? E nós estamos aí, a nossa classe está aí, né, jogada nas periferias, né, sofrendo violência policial, né, com baixos salários, desempregado, excluído, né? E a gente tem um mundo a ganhar, né? E a gente precisa construir esse outro mundo, né? E outro mundo é possível, né? Outro mundo socialista é possível. Utopia, sonho e esperança, né, Zé? Eu acho que é isso que tem que orientar um pouco a nossa luta, né? Realmente ousar transformar a partir da coragem, a partir da construção coletiva. Tem mais imagens numa luta mais recente, já em 2018, 17, 18 por aí, né? Isso aí foi a luta que a gente fez aqui na cidade, né, em relação à questão do transporte público. Na época a passagem aumentou aqui em Itabuna, e a juventude, os trabalhadores foram para a rua, né? Nós conseguimos organizar uma turma muito boa, e a gente conseguiu, através de uma campanha de mobilização, parar praticamente a cidade de Itabuna contra o aumento da passagem. Essa imagem aí foi no Beira-Rio, né? Os ônibus pararam, a gente conseguiu fechar e conseguimos derrubar o aumento da passagem através do movimento de rua, através da juventude, dos trabalhadores na rua, né? Nós fizemos um movimento que foi um movimento histórico e que repercutiu muito na cidade, né? E a gente conseguiu derrubar com a força, com a ação direta dos jovens trabalhadores, da população da periferia, dos trabalhadores. A gente conseguiu derrubar o aumento da passagem. E olha que naquela época 3,30 já era muito, imagina agora. Vamos ver mais imagens. E aí, a sua dimensão educadora, ali tô vendo também
professor? Sim, tem ali é o Zé Roberto, né, e o professor Tiago, junto com as nossas turmas lá do antigo estadual. Aí foi uma aula de campo na UESC, né, a gente sempre buscou tirar os alunos da sala de aula para dar um outro horizonte, né, para que esses alunos são alunos do 8º ano. Então a gente fez um passeio na Mata Atlântica, a gente levou os alunos para conhecer os laboratórios da UESC. Muitos desses alunos, esses alunos aí, eles acabaram, na época eles tinham 13 para 14 anos, hoje eles já terminaram, a maioria terminou o ensino médio ano passado, e alguns já estão na universidade. E a gente é um motivo de muito orgulho, porque a gente sempre buscou, né, levar uma educação transformadora, onde o aluno pudesse fazer experiência prática, né, conhecendo a nossa mata, conhecendo os equipamentos que nós temos na universidade, que a universidade é deles, né, é nossa, é universidade pública, construída com o sangue e o suor dos trabalhadores, né. Verdade. E nós temos um projeto de educação através, né, dos recursos audiovisuais que Zé Roberto capitaneia, e vamos voltar aqui para falar disso, porque essa primeira entrevista já temos uma história para contar e não vai ser suficiente. Vamos conversar com você, Zé. Tem que ser pelo menos umas 2 ou 3 vezes aqui para a gente contar um pouco do seu repertório e ainda assim deixando alguma coisa de fora. Então, essa dimensão educador, ela transcende, né, essa questão política também, porque a educação é um ato político. É um ato de transformação de vidas e de realidades. Vamos ver mais algumas imagens. Eu quero chegar na luta mais recente que Zé Roberto teve também um destaque, que é a mobilização da classe docente em torno dos precatórios, em torno da reestruturação do plano de carreira. Mas essas 2 fotos vieram juntas, a dos educandos e dessa juventude aqui, para mostrar que Roberto é alguém que agrega em torno dele essa juventude ali das mais diferentes correntes partidárias. Tem a UJC, tem a turma do PSOL, enfim. É um diálogo de juventude que quer transformação e que tem energia para poder contestar as estruturas, né? Como é esse diálogo, mesmo com as diferenças programáticas, com os partidos de esquerda? E quais são as dificuldades que ocorrem muitas vezes para construir a unidade na luta? Olha, a partir das necessidades da luta, a gente não vê nenhum motivo para a gente não ir para a rua, para a gente não se organizar e fazer o enfrentamento, né, a tudo que oprime, a tudo que explora os trabalhadores. Então, a gente do PSTU, a gente sempre buscou construir a unidade, né, para lutar. Não é uma unidade para eleição, não é uma unidade para apoiar o governo A ou B, mas é uma unidade para fazer o enfrentamento àquilo que serão as demandas da classe trabalhadora. Então, nós sempre colocamos a necessidade da luta concreta, da ação direta, como a verdadeira saída para a classe trabalhadora, né, para a gente mudar a realidade. E a ação direta é o quê? É aquilo que fizeram, por exemplo, agora os moradores da Rua de Palha, né, no mês de março, que foram para a rua para fechar a BR, para conseguir exigir que o governo construísse as moradias, né, as moradias da enchente do final do ano de 2021, né, onde os trabalhadores, aqui muitos trabalhadores perderam suas moradias, e agora esse ano o governo veio aqui para inaugurar, para entregar 80 casas, sendo que a promessa foi de construir 1.100 casas. E os moradores da Rua de Palha fizeram a luta e a gente deu apoio, não participamos diretamente, mas a gente deu apoio, nos solidarizamos, porque a gente vê que o caminho para a gente construir as saídas que os trabalhadores precisam ter é a luta. Não é só os trabalhadores não vão mudar a sua vida com as eleições. A gente não vai desprezar completamente o processo eleitoral. Mas as lutas hoje que dão resultado, que fazem com que os trabalhadores consigam alcançar direitos ou impedir que direitos sejam retirados, é a ação concreta, é a luta concreta, é a ação direta. Verdade. E aí nós vamos para a ação direta na educação, continuando, olha, lá desde 2012, para vocês perceberem que há uma movimentação que não é oportunista e eleitoreira. Nós temos uma movimentação agora mais recente nas enchentes, presença de Zé Roberto, presença também do PSTU, e aí, Zé, essa realidade. Aí foi a tragédia que nós enfrentamos, né, a tragédia ambiental que levou a essas chuvas aqui na nossa região, e todo aquele processo que levou muitas famílias a perderem suas moradias, famílias que perderam quase tudo aqui, né, na nossa cidade. E aí foi um momento de solidariedade, né? A gente, junto com o pessoal da UESC Solidária,
das diversas organizações, a gente construiu uma unidade para fazer aquilo que a prefeitura na época não fez, que era atender as famílias que estavam, que perderam quase tudo, né? E a gente conseguiu fazer uma grande campanha de solidariedade, tanto através da UESC como diversos setores, né, ligados às igrejas, associações aqui em Itabuna, né, numa grande corrente de solidariedade. Porque na época, todo mundo se recorda a posição que o governo fez, né? O governo ficou inerte diante daquela tragédia, paralisado, enquanto que a população que deu conta de resolver, né, de atender às necessidades das famílias que tinham perdido tudo durante a enchente. Então, foi um momento de solidariedade e que mostra que a nossa sociedade é capaz, né, de, com a sua luta, com a sua união, a gente resolver os nossos próprios problemas. Perfeitamente. Vamos lá, vamos mais imagens? Aí foi uma luta mais recente, né? A gente vem tendo um enfrentamento, uma luta muito forte contra o governo Jerônimo do PT, que vem atacando a educação pública, mantendo aí uma política de arroxo salarial, de ataques aos direitos dos professores, né? O governo que não cumpre a lei do piso, que não pagou os juros dos precatórios devidos aos professores no ano passado, nem esse ano. Né? Um governo que dá as costas mesmo para a valorização do professor e não cumpre, né, aquilo que o governo deveria fazer, que era valorizar, né, garantir o pagamento do piso, do magistério. Né? Então a gente fez um enfrentamento esse ano, não teve greve, mas houve uma luta, né? Apesar da nossa direção sindical, que sempre manobrou a luta para não fazer um enfrentamento com o governo, a gente conseguiu construir algumas mobilizações aqui em Itabuna, junto com os servidores, porque foi uma luta de todo o serviço público do Estado, e aí foi um exemplo disso, né? O ano passado a gente foi para a luta aí para o pagamento dos juros dos precatórios, que o governo não pagou, né? Acabou não pagando. Verdade. E aí nós temos mais algumas imagens que retratam esse momento, alguns professores ali, professoras reunidas. Zé, nós estamos sendo avisados agora que o tempo está acabando, conversa boa, conversa repleta de vida, né, de pulsão, de transformação. E aí eu queria concluir te agradecendo, mas não podia passar por aqui sem lhe perguntar sobre como é que você está vendo o cenário eleitoral para Itabuna a partir desse ano, as possíveis mudanças, a configuração política, as alianças, o cenário que nós temos hoje. O que é que você, como um político experiente que pensa que pode estar por vir aí na nossa cidade? Olha, o que a gente observa hoje aqui em Itabuna são tanto o atual candidato que tenta a reeleição utilizando todo o arsenal que ele tem da máquina, né, com obras que não vão resolver os problemas, não vão atender às necessidades básicas que a população tem, né, gastando milhões, mais da metade dos recursos de todo o orçamento da cultura em festa, né, a velha política do pão e circo, ou seja, um governo desastroso em todas as áreas, as escolas aí, muitas escolas fechadas, a saúde caótica, né, um sistema de transporte que esse ano botou uns ônibus aí só para engabelar a população, né, ou seja, mais do mesmo, né, que representa o atual prefeito, e a oposição que vem se constituindo aí, através do candidato de oposição, que é o Fabrício Pancadinha, também não representa nenhuma mudança, já que você olha para quem está por trás da candidatura dele, são figuras que há muito tempo fazem parte da política tradicional, né, dessa direita e de setores também da extrema-direita que não tem nenhum compromisso real com a mudança e só querem assumir a prefeitura para fazer mais do mesmo, né? Aquela velha política do toma lá da cá, né, do loteamento dos cargos, ou seja, de usar os recursos da prefeitura para enriquecer meia dúzia. Então eu não vejo, nesse cenário que está posto hoje, nenhuma grande mudança no cenário da política aqui na cidade de Itabuna. Então é mais do mesmo, né? Aquilo que a gente falou, né? De onde menos se espera, é daí que não vai sair nada mesmo. Então vamos esperar um pouco mais da mobilização e da luta da classe trabalhadora unida e empenhada em transformar essa realidade. Zé, esse eu acho que é o primeiro capítulo de uma série de outras conversas que nós vamos ter. Quero que você volte aqui, quero lhe convidar para você voltar aqui para falar do seu projeto de ensino através da produção audiovisual,
gostaria de ter você aqui, já que você nessa eleição não é candidato, que seja um dos analistas políticos que componham a trajetória aqui do nosso programa, porque nós vamos falar muito de política cultural, que é o foco do nosso programa, e gostaríamos de ter você aqui de volta em outros momentos para isso, agradecer a sua presença, a sua amizade e a inspiração que você nos traz através da coerência histórica da sua luta. Quem não conhecia Zé Roberto, como esse programa pôde oportunizar agora, passou a conhecer e saber que é uma pessoa que tem uma história, que não é muitas vezes, que é pintado muitas vezes por determinadas pessoas de um jeito, mas essa trajetória o credencia para dizer o que ele diz, para falar como ele fala. Então, muito obrigado, e quero dizer aqui agora que as pessoas que querem lhe acompanhar, também você deixe suas redes sociais para poder estar mais próximo de você. Olha, quem quiser me acompanhar, tem meu Instagram, né, Zé Roberto da Silva 16, e eu tô sempre na cidade, eu sou professor, sou seu colega lá no CIEBTEC, a gente tá lá trabalhando junto com os nossos jovens, né, fazendo um trabalho de educação de qualidade, né, porque apesar do governo, nós acreditamos na educação, apesar do governo, nós estamos ali buscando construir uma educação pública de qualidade para que os nossos estudantes tenham uma oportunidade de vida, uma boa oportunidade de vida, e é isso, né, vamos continuar batalhando e terminar com a frase de Trotsky, né, do grande revolucionário russo Leon Trotsky, que disse: "A vida é bela, que as futuras gerações a livrem de todo o mal e opressão e possa desfrutá-la plenamente." É isso. Maravilha. Quero terminar o programa com aquela imagem que foi capa de agenda, capa de muitos jornais, publicidade. A próxima, essa é o Zé na Luta, e essa aí que fica como referência da luta da classe trabalhadora. Esse foi o Naquela Mesa Entrevistas, que você já sabe, é sempre feito especialmente para você.